Quantos têm fome? Quantos têm sede da palavra de Deus? Abre comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Nosso texto-chave será o versículo 23. O tema da nossa mensagem é Ao Deus Desconhecido. Diz assim a palavra do Senhor: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Feche sua Bíblia aí, em pé como você está, vamos orar ao Senhor. Continua nesse mesmo espírito. Deixe Jesus capturar o seu coração nessa noite. Vamos começar pelo versículo 16. A gente vai entender o que está acontecendo aqui nessa cidade. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Primeira coisa que aconteceu, irmãos, Paulo ficou de uma forma inquieta. Quem aqui já passou por isso? Ter o seu espírito de uma forma que está sacudindo dentro de você. Você sente que você precisa de agir. O Espírito Santo quer fazer algo através de você. E seu espírito ali fica inquieto, fica remoendo. Você sabe que Deus quer fazer algo através de você. Isso é Deus falando conosco. Paulo estava assim. O Espírito Santo queria agir naquela cidade. Verso 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. Aqui aparecem nomes estranhos aqui, né, irmãos? Epicureus, estoicos. O que é isso aqui? Precisamos de saber hoje que são duas classes de filósofos, duas escolas de filósofos. Pessoas que viviam para aprender, para discutir sobre a vida, sobre a ciência, sobre a matemática. São essas pessoas. E eles estão ali para ouvir Paulo. E eles viram e falam assim, né? Eles não dão nenhum tipo de moral para Paulo. Fala: quem que é esse tagarela? Quem aqui conhece algum tagarela, né, irmãos? Eles não dão nenhum sentido, né? Quem que é esse tagarela? Esse fanfarrão aí que chegou falando de coisas que nós não conhecemos. Por quê? Porque nós somos os filósofos, nós sabemos de tudo. E ele vem com coisas novas. Tagarela, irmãos, significa uma pessoa pobre, miserável, alguém sem nenhum tipo de conteúdo. É um tipo de pessoa que fala, mas nem entende aquilo que está falando. Irmãos, cuidado com os tagarelas. Gostam de falar, mas às vezes nem sabe do que está falando. Não tem discernimento. Mas aqui Paulo não era um tagarela. Paulo sabia o que estava falando. Verso 19 diz assim: e tomando o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes ao ouvido. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Levaram Paulo para o Areópago. Nome bonito, né? Esse Areópago tem dois significados, irmãos. Ele era usado como uma espécie de tribunal. Era uma área aberta em cima de uma montanha, cheio de
de histórias, né, da mitologia grega, né, esse nome, dá esse nome porque, resumindo aqui, um dos deuses lá da mitologia grega fez alguma coisa errada, e eles acreditam que naquele lugar ali, outros 12 deuses julgaram esse Deus que fez coisa errada. Então esse lugar era um lugar assim, bem especial, era um lugar sagrado lá na Grécia, em Atenas. Então era um lugar de julgamento, mas não era só isso. Era um lugar onde os filósofos, né, seriam os deuses da época, eles se reuniam para discutir sobre assuntos da vida. E é por isso que Paulo está ali. Eles queriam entender aquilo que Paulo tinha para anunciar. Eles queriam ouvir a pregação de Paulo. O versículo 21 vai explicar isso, olha para você ver. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Vida boa, né, irmãos? Qual que era o trabalho deles? O trabalho deles era não fazer nada. Apenas discutir sobre assuntos da vida, saber das novidades. Você pode pensar agora aí, né? Não, isso é uma vida de fofoqueiro. Não, irmãos, não é isso. Essas pessoas aqui viviam para isso. Eles queriam saber da verdade, eles queriam aprender, eles queriam saber o sentido da vida. Então eram pessoas muito intelectuais, as pessoas queriam, e muitas das coisas que eles discutiam lá, irmãos, afetam a nossa vida hoje. A cultura grega, né, a matemática, a ciência, a medicina, tudo vem dessa época, da cultura grega. Então não eram apenas fofoqueiros, eram pessoas que seriam os nossos intelectuais, os professores da vida. E eles estão ali querendo descobrir o que Paulo está falando, o que Paulo está ensinando aí, como que ele faz as coisas que ele faz. 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. A melhor palavra aqui seria religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, irmãos, existia entre vários deuses naquela região, vários santuários, vários altares. Existia ali também naquela cidade um altar onde Paulo viu, um lugar onde as pessoas davam adoração, onde eles honravam esse Deus, porém não conhecia quem era esse Deus. Era um Deus desconhecido. Ele sabia o que era Deus, mas qual que é o nome dele? Eu não sei. Eu sei que ele é Deus, então vamos adorá-lo. Né? Eu não vou aqui dizer que quando Paulo ele fala desse Deus desconhecido, ele está falando que aquele altar ali era verdadeiramente o altar do Deus de Israel. Ele usou disso para anunciar o Evangelho. Embora existam estudos que falam que esse altar foi levantado por um homem, que eles não sabem o nome, que sacrificavam ovelhas nesse altar, dando a entender que era alguém que adorava o Deus de Israel. Mas esse não é o nosso assunto. Nós queremos usar essa figura hoje para que o Senhor fale algo conosco. Quantas das vezes nós adoramos ao nosso Deus, nós adoramos, nós fazemos para Ele um altar no nosso coração, nós anunciamos que nós cremos nesse Deus, mas no fundo, esse Deus, Ele não tem nome. Ele na prática, Ele é um Deus desconhecido para cada um de nós. Como assim? Era um Deus adorado, era um Deus que eles adoravam, que eles sacrificavam, que eles faziam culto a Ele, mas Ele era um Deus que não era conhecido.
E muitas das vezes eu e você agimos da mesma forma. Nós prestamos culto a Deus, nós adoramos, nós anunciamos esse Deus. Mas quando a gente faz a pergunta, você conhece a Deus? Muitas das vezes, esse Deus, o Deus que nós servimos, é também um Deus desconhecido. Nós honramos, nós adoramos, né? Quando fala aí sobre honra, honrar esse Deus é adorar esse Deus. Muitas das vezes nossa relação com Deus, irmãos, é tão pequena, é tão fraca, que na verdade estamos adorando um Deus ao qual nós não conhecemos. E adorar um Deus, irmãos, desconhecido, não era apenas coisa de gregos. Lembra da mulher samaritana? João capítulo 4, verso 19. Aquela mulher fala com ele: Senhor, vejo que és profeta. E ela começa um papo de adoração. Nossos pais falam que é para adorar no lugar tal, vocês falam que é para adorar no lugar tal. E aí, como que é a adoração? Jesus responde para ela, irmãos, no versículo 22, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos a quem nós conhecemos, nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Se eu fizesse uma pergunta para você agora aqui, você conhece o Deus que você adora? É uma pergunta que intriga cada um de nós. Você conhece esse Deus que você adora? Muitas das vezes, na prática, nós estamos levantando um altar para esse Deus, em adoração a Deus. E esse Deus pode ser para nós um Deus desconhecido. E nós precisamos, irmãos, conhecer o nosso Deus. Isso é algo fundamental para nós, irmãos. Irmãos, conhecer a Deus é muito mais do que você ter informações sobre esse Deus. Na nossa cabeça, a gente é ensinado dessa forma. Se eu tenho informação, eu sei sobre a coisa, eu conheço, mas não é assim, irmãos. Como eu disse, a cultura grega é a cultura que influencia a gente nas escolas, em tudo. Quando a gente fala sobre conhecer, na nossa cultura, conhecer é você ter informação, é você saber sobre alguém. Na cultura de Israel, na cultura judaica, conhecer não é você saber sobre, é você provar, é você experimentar. Então, se eu pergunto para você aqui, você conhece melancia? Para um judeu, se ele pegasse uma melancia, tocasse nela, pegasse uma faca, partisse ela no meio, olhasse e provasse, ele fala, eu conheço melancia. Para a nossa cultura, quando fala assim, você conhece melancia? Se você pesquisou no Google que melancia, se você viu uma foto falando que a cor dela é isso, por dentro ela é assim, que ela possui sementes, que ela é adocicada, você vai falar, eu conheço melancia. Conhecer, para nós, irmãos, é provar, é experimentar, é mais do que você ter informações. Por exemplo, né, eu canso de falar isso aqui, né? Você conhece o Neymar? Você conhece o Neymar, irmãos? Se você fizer uma pesquisa sobre o Neymar, você vai saber qual a idade dele, o dia que ele nasceu,
onde ele joga, o número da chuteira dele, quantos gols ele fez, quantos goleiros que já tomou o gol dele. Você vai saber tudo dele. Mas beleza, você conhece o Neymar? Não. É nesse sentido, irmãos, que nós precisamos conhecer a Deus. O meu Deus abriu o mar vermelho. O meu Jesus morreu na cruz do Calvário. O meu Jesus multiplicou pães. O meu Jesus fez isso. Irmãos, legal, você sabe tudo isso, beleza. Mas eu te pergunto, você conhece esse Deus? É mais do que você ter informações, é você ter um encontro. Sentir o cheiro desse Deus, sentir o calor desse Deus. Isto é conhecer a Deus. É por isso que você encontra no Salmo 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Provar aqui, irmãos, é você comer, é você experimentar. Experimenta esse Deus que é bom. Não é apenas falar que Ele é bom, não, você conhece, você prova disso na sua vida. Isto é conhecer, irmãos, da forma bíblica. Enquanto nós não provarmos desse Deus, dessa comunhão, dessa intimidade, você pode estar pregando sobre um Deus desconhecido, que você precisa conhecer. Você conhece aquele que você adora? Irmãos, é interessante a gente pensar na parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. Aquelas virgens, elas sabiam quem era o noivo. Elas viram ele chegando, as 5 que tinham azeite, elas entraram. 5 delas não entraram, não foi? As nécias, as loucas, beleza. Depois que elas conseguem o azeite, elas batem na porta da casa da noiva. Mas quem abre a porta é quem? O noivo. O noivo vira para eles e fala: desculpa, eu não vos conheço. Irmãos, quem que esse noivo representa nessa parábola? Jesus, não é? Mas Jesus, Ele é um ser, Ele é Deus. Um dos seus atributos que faz Jesus ser Deus é porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então, como que uma pessoa que representa Jesus vira e fala assim: eu não conheço você? Como que ele é aquele que sabe de tudo, fala que não conhece aquelas pessoas? Tem alguma coisa errada nisso, né, irmãos? É porque a palavra ali, irmãos, conhecer, é muito mais do que você ter informação, de você saber. A palavra conhecer aqui dá um sentido de intimidade. Sabe quando fala assim: Abraão conheceu Sara e gerou um filho? Fulano conheceu Ciclana. Esse conhecer aqui não é assim, muito bem, muito prazer, eu te conheço, tá, gerou um filho, né? Não, não é. Fala de intimidade. Quando o noivo fala aqui: eu não vos conheço, ele está falando: você não é dos meus íntimos. É necessário conhecer. Elas tinham intimidade entre elas, né? Seria assim: nós vivemos na igreja, nós temos comunhão uns com os outros, isso é maravilhoso, nós estamos trabalhando para que isso aumente cada dia mais. Mas o mais importante do que você ter comunhão uns com os outros é você ter comunhão com o noivo. Porque se você tiver apenas comunhão uns com os outros, uns vão entrar e outros não. Por quê?
Jesus vai falar: eu não te conheço, você não é meu íntimo. Conhecer a Deus. Nós não podemos servir e passar a nossa vida como se nós servíssemos um Deus que é desconhecido. E agora Paulo ele vai começar a dar características, né, desse Deus desconhecido para eles. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo, ele apresenta Deus como Deus criador, o criador dos céus e da terra. Ele é Senhor do céu e Senhor da terra. E isso precisa ficar claro, irmãos. Assim como Deus manda no céu, Deus manda na terra. Mas como assim? Porque na oração lá do Pai Nosso, ele fala, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Então Deus não está mandando ainda na terra. Irmãos, a oração do Pai Nosso não é para Deus ter direito sobre a face da terra, porque Deus já tem, a terra pertence a Ele. A oração que nós fazemos é para que as pessoas, para que os habitantes da terra obedeçam a Deus, como os habitantes do céu obedecem a esse Deus. Ele continua governando, tudo é dele. O problema é que no céu não tem rebeldes. Na terra existem os rebeldes. Mas Deus, Ele é o Senhor. E este Senhor, Ele vai pedir conta de todas as nossas atitudes um dia. Vai chegar um dia que esse Senhor, Ele vai pedir conta de todos nós. E se eu e você, nós não obedecemos esse Senhor, é um grande sinal que nós estamos adorando um Deus desconhecido. Conseguiu entender isso? Ele é o Senhor da terra, Ele é o Senhor da minha vida. Se eu não me submeto a essa autoridade, é um grande indício de que eu estou adorando, que eu estou prestando um culto a um Deus que eu não conheço, porque Ele é Senhor nos céus, Ele é o Senhor da terra. Começa por aí, queridos. Outro ponto importante que ele fala nesse mesmo versículo: este Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, num sentido mais raso, né? Mais superficial. A gente entende que Deus está falando aqui que Ele não habita em casas feitas de tijolos, de madeira, de cimento. Beleza, Ele está falando isso também. Mas vamos ver algo mais aqui, irmãos, nisto. Estamos falando aqui de altares sendo levantados para um Deus desconhecido. Estamos falando de adorar, de servir a um Deus sem o conhecer. E quando você não conhece esse Deus, você age da forma que você pensa que é a melhor. Por quê? Porque você não conhece. Irmãos, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Significa que Deus, Ele nunca, Ele vai se enquadrar naquilo que eu faço. Não adianta nós, como igreja, fazer uma caixinha e querer enfiar Jesus dentro dela para que Ele se manifeste. Não, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não adianta a gente construir a igreja da forma que nós queremos, fazer aquilo que eu acho melhor, porque esse tipo de construção não é o tipo de casa onde Deus vai se manifestar, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita, Deus se manifesta, Deus tem prazer de se relacionar com a sua criação.
mas ele não vai se encaixar nos meus padrões. Deus não vai se rebaixar para se enquadrar nos seus padrões. Nós precisamos nos adequar aos padrões dele. Isto é fazer um templo, não com as nossas mãos, mas nos moldes, nos padrões de Deus. Nós não vamos ler aqui agora, mas se você quiser anotar aí, Êxodo 40, vai mostrar Moisés, ele acabou toda a construção do tabernáculo, e ele começa a montar tudo, tintim por tintim, ele começa a montar de dentro para fora, faz tudo como Jesus, como Deus mandou que ele fizesse. Quando ele acaba a construção, a Bíblia vai te falar que a glória do Senhor encheu aquele templo, aquele tabernáculo, se encheu com a presença. Moisés não teve que jejuar, irmãos, clamando, vem Jesus com a tua presença. Moisés não teve que orar para que Deus viesse. O que Moisés fez? Moisés fez um templo nos moldes, no padrão que Deus queria. Muitas das vezes nós como igreja, nós gastamos tempo, nós gastamos oração, querendo que Deus abençoe aquilo que nós estamos fazendo, quando na verdade deveríamos gastar os nossos esforços para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Desse jeito, a presença de Deus, a glória do Senhor vai se manifestar, irmãos. E nós fazemos muitas coisas erradas por nós não termos conhecimento. Hoje de manhã, irmãos, eu peguei a minha filha, a Melissa, de 1 ano e 6, 7 meses. Ela estava chupando uma bala com plástico. Por que ela fez isso? Porque ela não sabia. Uma vez eu peguei o Juan, o meu primogênito, eu dei para ele melancia, eu falei de melancia aqui, hoje eu lembrei, né? Eu parti um pedacinho de melancia para ele, dei na mão dele. Ele segurou na parte vermelha e começou a comer a verde. Quando eu olhei assim, por que ele fez isso? Ele não conhecia. E muitas das vezes a gente pode trazer isso para o mundo espiritual. Por nós não conhecermos esse Deus, nós fazemos muitas coisas erradas que não agradam a esse Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos. Adoramos a um Deus que muitas das vezes é um Deus desconhecido para nós. E Paulo continua falando sobre esse Deus, irmãos. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Resumindo aqui, o que Paulo está falando? Esse Deus que vocês adoram e não conhecem. Sabe uma coisa muito legal dele? O que é, pastor? Deus não precisa de você. Mas agora você feriu meu coração. Fica triste comigo, não. Esse Deus, ele não é servido por mãos de homens. Ele não necessita de alguma coisa. Nada que eu possa fazer vai deixar Deus mais Deus ou menos Deus. Não. Ele continua sendo Deus. Ele é imutável. Deus não fica sendo mais Deus ou menos Deus com a minha adoração ou com a falta dela, irmãos. Ele continua sendo Deus. Deus não precisa, Deus ele é autossuficiente, ele não precisa de nada nosso. Agora, o que nós fazemos pode alegrar o coração desse Deus. Isso pode. Não vai fazer Deus ser mais ou menos, mas o que eu faço
pode tirar um sorriso na face desse Deus. Não é porque ele vai ser mais ou vai ser menos. A questão é amor. Ele precisa de mim? Não, mas ele me ama. Ele precisa de você? Não, mas ele te ama. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você converse com ele. Ele quer ser seu amigo. Ele precisa? Não, mas ele te ama. Então a questão aqui, irmãos, não é necessidade, é amor. Não é uma aposta, é amor. Ele nos ama, irmãos, e cada gesto que nós possamos fazer pode tirar um sorriso do rosto do Senhor, ou também pode ferir o seu coração. Saiba disso. Deus não necessita de nada disso, pois na verdade tudo que nós temos vem dele. Se você não sabe dessas coisas, você pode estar adorando um Deus desconhecido. Você tem um altar no seu coração, você fala dele, você adora ele, mas você não o conhece. É aquela história, né, irmãos? De um filho de 3 anos. Ele acha no chão da casa dele lá uma moeda de R$1. Ele vai pegar essa moeda e dá ao pai. Ô pai, toma aqui, para o senhor pagar as contas. Na verdade o dinheiro já era do pai. E o pai vai pegar e falar assim: obrigado filho, eu vou pagar as contas com esse dinheiro. Não vai fazer diferença. Mas a questão é o amor, é o gesto, é a atitude. Isso, irmãos, é a nossa adoração ao Senhor. O Senhor, Ele não espera de nós perfeição, irmãos. Perfeição Deus tem no céu. Existem seres celestiais criados para adorar o nosso Deus. Mas o que vai fazer Deus lá do seu trono? Ele deixar de ouvir as canções celestiais e ouvir a nossa adoração. Não é a perfeição, mas é a nossa paixão. É o nosso amor por Ele. Eu tenho guardado, irmãos, no meu criado lá em casa, um desenho que o Juan fez para mim. Um rabisco lá, escrito lá: papai, eu te amo. Tudo errado, irmãos, tudo errado. Um desenho lá de um bichinho lá gordinho, lá cabeçudo lá, que ele fala que é eu. Se fosse outro que tivesse feito, eu ia ficar bravo. Mas ele pode. E eu peguei, eu guardei isso e falei assim: ai, que coisa linda. Por quê? A questão é do filho para o pai. Não é perfeição, irmãos. É paixão. Ah, mas eu não sei cantar, eu não sei. Quem aqui vai cantar? Quem aqui vai adorar melhor do que anjo, irmão? Mas uma coisa o Senhor pede de nós, Ele pede o nosso coração. Versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Paulo aqui está falando, irmãos, do início da criação. Deus criou o homem, né? Adão criou Eva e impôs limites. Você precisa saber disso. Deus, Ele impôs limites. Se você adora um Deus que você acha que Ele não impõe limites, você pode estar adorando um Deus desconhecido. Porque o que o mundo vai pregar hoje? O que importa é ser feliz. Não importa com quem eu vou ser feliz. Não importa onde. Não importa como. O importante é ser feliz. Assinado Satanás.
Porque a ideia do mundo hoje, irmãos, é sempre fazer é apagar Deus da história, é destruir a família, tudo aquilo que reflete o caráter de Deus, esse mundo quer destruir. Por quê? Deus impõe limites. E você precisa saber disto. E Deus colocou o homem sobre a face da terra. Para que Deus fez isso, irmãos? O verso 27 vai falar: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Irmãos, este é e sempre será o desejo de Deus. Qual que é o desejo de Deus? Que nós tenhamos comunhão com Ele. Para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando, né, irmãos? Imagina você no escuro. Você quer chegar em algum lugar, você não está enxergando nada e vai colocando a sua mão, tateando, ó, deve ser por aqui, deve ser por aqui. Irmãos, Deus sempre nos deixa pistas de onde Ele está. E nós precisamos estar atentos a isso. Deus sempre vai deixar uma pista, Ele vai deixar um cheiro, Ele vai deixar um rastro para que você o encontre. Tipo aquela brincadeira de esconde-esconde do pai com a criança pequena. Que você finge que escondeu, mas não está escondido. Que na verdade você quer que o seu filho te ache. Irmãos, Deus está fazendo isso por todo o tempo. Deus quer que você o encontre. Deus quer que você o busque. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. A cruz do Calvário, irmãos, fala isso. Quando Jesus fala assim, está consumado, Ele está falando assim, Pai, está liberado de novo. Deus quer que você o busque, que você o encontre. Você pode achar esse Deus. E aqui Ele vai falar, irmãos, ainda que não está longe de cada um de nós. Irmãos, isso tem que entrar no seu coração hoje. Deus não está longe. Deus não está longe. Deus não está longe. Deus está facinho, facinho, queridos, para nós. Deus não está longe de você. Às vezes você para assim, meu Deus, cadê você? Olha o que eu estou passando, irmãos. Deus não está longe. Muitas das vezes nós estamos olhando para o lado errado. Deus sempre vai deixar uma pista para você de onde Ele está. Vai ser uma canção, vai ser um versículo, vai ser uma mensagem, vai ser um pôr do sol, vai ser alguma coisa, vai ser as estrelas à noite. Mas Deus vai encontrar um jeito de atrair, de chamar a sua atenção. Porque Deus deseja que você esteja com Ele. E você precisa acreditar nisso, querido, que o que Deus mais procura hoje é ter intimidade com você. E achando essas pistas, a gente vai atrás desse Deus maravilhoso. Nós vamos tateando. Deus vai se revelar, irmão. Deus se revela de várias formas. Vamos seguir as suas pegadas. Vamos seguir o seu cheiro. Por quê? Porque Deus não está longe. Deus não está longe. Você que pode estar, que entrou aqui pela primeira vez, você que está me vendo pela internet, saiba que Deus não está longe de você. Deus não está longe. Por quê? Olha o versículo 28, irmãos. Por que Deus não está longe? Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Em Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Como Deus pode estar longe se nós vivemos nele?
Como Deus pode estar longe se nosso movimentar tem a ver com Ele, irmãos? Como Deus pode estar longe? Porque se a nossa existência depende dEle, estar nele. Por quê? Porque nele nós vivemos, movemos e existimos. E aqui, irmãos, Paulo não está falando para pessoas crentes, para os salvos. Não, não, não. A humanidade, o mundo, o universo, ele está em Deus. Deus criou o homem, Deus criou o universo para quê? Para viver, para se movimentar, para que exista nele. Deus é o nosso ambiente, irmãos. Deus é o nosso ambiente. O ambiente de um peixe é o quê? É a água. Na água o peixe vive, na água o peixe se move. Sem água o peixe deixa de existir. Assim como a água está para o peixe, nós estamos para Deus. Não existe vida sem Deus. Não existe, você não é nada se você não está em Deus. É por isso, irmãos, que Deus não está longe. Deus não está longe. Você precisa acreditar, confiar nisso e abrir os seus braços e receber um abraço dele. Por quê? Porque nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Irmãos, a diferença de Paulo para aqueles filósofos, para aquelas pessoas que estavam em Atenas, era essa. Paulo não servia um Deus desconhecido. Paulo sabia quem era o Deus que ele servia. É por isso que ele fala lá em 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço esse Deus. A diferença é essa, irmãos: uns conhecem Deus, outros não conhecem o Deus. Uns sabem, outros não. Como o pastor tal é abençoado, nossa, como o ministério de louvor lá canta, a glória do Senhor se manifesta. Irmãos, uns conhecem, outros falam que conhecem. É simples. Paulo fala: eu sei em quem tenho crido. A diferença é essa: Deus não era um Deus desconhecido para Paulo. Por quê, irmãos? Um dia esse homem teve um encontro verdadeiro com esse Jesus na estrada de caminho para Damasco. Isso faz toda a diferença. Por que Paulo pode falar desse Deus de uma forma tão pessoal, tão íntima? Porque verdadeiramente Paulo teve um encontro com esse Deus. Ele provou, ele experimentou desse Deus. Não era apenas informações sobre alguém. Não, ele abraçou esse Jesus. Ele foi levado aos céus, onde ele viu coisas lá que ele nem quis falar para a gente, porque acho que ninguém ia acreditar naquilo que ele viu, indo ao terceiro céu. Tanto que ele fala assim: eu conheço um homem, que não sei se ele foi lá mesmo, se foi uma visão, eu não sei, mas ele chegou ao terceiro céu. Isto vai fazer toda a diferença, irmãos, na minha vida e na sua vida. Precisamos conhecer a Deus. Não podemos servir e adorar um Deus desconhecido. O Senhor nos chama para encontrá-lo. E não se esqueça, Deus não está longe, Deus está perto. Deus está perto porque você vive, você se movimenta, você existe nesse Deus, na sua presença. É nesse ambiente, é em Deus que o universo ele está em sincronia, irmãos. Sabe qual que é o problema, queridos? A sarça, lembra de Moisés? A sarça, ela está queimando. Só que muitos não estão percebendo isso. Moisés, certa vez, estava lá no monte, cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele olha para o lado e vê uma árvore pegando fogo no meio do deserto.
Até aí é algo comum, né? Algo pegar fogo no meio do calor. Só que ele viu essa sarça, essa árvore, ela estava queimando, mas não estava se consumindo. Moisés viu e Moisés se aproximou dessa sarça. Quando Moisés decidiu, ele olhou, ele se aproximou dela. Foi aí que Deus falou com ele. Aí, meu querido, a vida dele nunca mais foi a mesma. Mas perceba algo. Deus não chamou Moisés. Moisés viu algo e foi atrás. Muitos de nós, ao longo dos anos que nós passamos na igreja, nós até enxergamos essa sarça pegando fogo, mas nós não temos a coragem de se aproximar dela, de chegar nela e parar para ver o que está acontecendo. Quando você tomar esse passo, aí, meu querido, acabou. Não basta apenas você ver. Se você está vendo a sarça queimando, irmãos, se Deus está te chamando, se Deus chamou a sua atenção para algo sobrenatural, pare, olhe e siga. Este é um chamado de Deus para cada um de nós. Após esse passo, a sua vida nunca mais é a mesma. Por quê? Porque você vai entrar nesta realidade de Deus. E você vai começar a viver, não apenas falar, você vai viver nesse ambiente. Você vai entender. Entenda isso, irmãos, mesmo aquelas pessoas de Atenas, eles estavam em Deus, eles viviam, eles moviam e eles existiam em Deus, como todo mundo faz. A diferença é que Paulo, ele tinha essa realidade. Paulo, ele tinha essa consciência de onde ele estava. Ele existe, ele vive em Deus. E isso faz toda a diferença, irmãos, na nossa vida. E outra coisa, irmãos, muito importante. Só se pode apresentar esse Deus desconhecido a alguém que realmente o conhece. Irmãos, nossa mensagem, ela não tem surtido efeito nessa geração como deveria. Porque a maioria de nós, onde a qual eu me incluo, nós falamos de um Deus que nós não conhecemos. Nós falamos nós temos informação, mas poucos provamos, experimentamos da presença, da glória de Deus. E o Senhor nos chama nessa noite, irmãos, para que possamos arrancar essa plaquinha no nosso coração de um Deus desconhecido. E saber que esse Deus ao qual nós entregamos a nossa vida, Ele é, na verdade, o nosso Pai. E é isso. Ele é Pai. E muitas das vezes nós falamos, eu sei que Deus é meu Pai. Eu oro a oração do Pai Nosso. Mas aí vem a pergunta, você conhece esse Pai? Se eu conheço, eu preciso conhecer mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu conheço Deus hoje, mas existe mais. Eu conheço um pouquinho de Deus hoje, mas tem mais. Senhor, muito obrigado porque eu tenho do Senhor, mas eu quero mais, eu estou insaciável, eu preciso conhecer, eu preciso subir essa montanha. Esse deve ser, irmãos, o nosso chamado. E o que o Senhor espera de nós, irmãos? O que Deus pede de nós? Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Tudo que o Senhor pede de nós, irmãos.
É isso. Dá aqui o seu coração. O mesmo livro de Provérbios fala, né? Por tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede, né, as saídas da vida. É o que está no seu coração, irmãos, que vai fazer você caminhar. É o que está no seu coração que faz você tomar decisões. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Então, a fonte, o cofre, né, a senha para que você entregue a sua vida a Jesus é o que? É entregar o seu coração. E o Senhor fala isso para você hoje. Me dá o seu coração. Vamos colocar de pé.